Durante uma patrulha policial, um cão farejador percebe algo estranho e começa a latir descontroladamente para um senhor de 70 anos aparentemente inocente. Quando o policial perguntou o que o senhor tinha em suas mãos, ele começa a suar frio e tremer de nervoso. O que acontece depois é chocante. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A névoa suave da manhã ainda pairava sobre Vale Sereno quando Dona Clara Martinez ajeitou seu chale amarelo sobre os ombros e caminhou até sua caixa de correio. O ar fresco de outono trazia consigo o aroma das flores do seu jardim, misturado ao cheiro de pão fresco da padaria dos Oliveira, 2 casas adiante. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O silêncio habitual da rua, normalmente reconfortante, parecia carregado de uma tensão incomum. Seus olhos experientes, após 75 anos, observando as mudanças sutis de sua adorada cidade, notaram imediatamente os cartazes coloridos pregados nos postes. De longe, conseguia distinguir o rosto sorridente de uma menina. Aproximou-se com passos cautelosos, ajustando os óculos de leitura que sempre carregava pendurados em uma corrente no pescoço. Sofia Garcia, leu em voz baixa, seu coração apertando ao reconhecer a pequena bailarina que costumava ver praticando seus passos através da janela do estúdio de dança do outro lado da rua. A mesma menina que há apenas 3 semanas tinha acenado alegremente para ela enquanto caminhava para a escola com sua mochila rosa de unicórnios. Clara sentiu as pernas fraquejarem e procurou apoio no poste. Não era possível que algo assim pudesse acontecer em Vale Sereno. A cidade sempre fora um lugar tranquilo, onde todos se conheciam pelo nome, onde as portas raramente eram trancadas à noite e onde as crianças ainda podiam brincar nas calçadas sob o olhar atento dos vizinhos. Enquanto tentava processar a informação, notou movimento na casa dos Garcia. Carolina, a mãe de Sofia, saía apressadamente carregando uma pilha de novos cartazes. Seus olhos, normalmente vivos e alegres, estavam marcados por olheiras profundas. Clara lembrou-se das inúmeras manhãs em que havia servindo café com um sorriso caloroso em seu pequeno estabelecimento no centro da cidade. "Carolina, querida", chamou Clara, sua voz tremendo ligeiramente. A mulher mais jovem parou, virando-se lentamente. Por um momento, parecia não reconhecer a vizinha, seus olhos desfocados pela exaustão e preocupação. Clara sentiu seu coração partir-se ao ver o desespero nos olhos da mãe. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se e envolveu Carolina em um abraço apertado. Os cartazes caíram no chão, espalhando-se como folhas de outono aos seus pés. Enquanto ajudava Carolina a recolher os cartazes, Clara começou a recordar cada detalhe das últimas semanas. As conversas aparentemente sem importância no mercado, os comentários sussurrados na igreja, as mudanças sutis na rotina de certos moradores. Como uma colcha de retalhos, pequenos fragmentos de informação começavam a formar um padrão em sua mente. Principalmente, lembrou-se do comportamento estranho de seu velho amigo Alfredo, o ex-zelador da biblioteca, que parecia mais agitado que o normal durante seus encontros diários no parque. Havia algo em seus olhos, uma inquietação que ela não conseguia decifrar completamente. A brisa da manhã soprou mais forte, fazendo os cartazes tremularem em suas mãos como bandeiras de esperança. No horizonte, o sol começava a dispersar a névoa, revelando os contornos familiares de Vale Sereno. Clara sabia, com a certeza que só uma vida inteira de experiência pode trazer, que os segredos da cidade não poderiam permanecer ocultos por muito tempo. Não quando havia tantos olhos atentos e corações dispostos a ajudar.
Sentada em sua poltrona favorita junto à janela, Dona Clara observava a movimentação da rua enquanto suas mãos habilidosas teciam automaticamente. O tricô sempre a ajudava a pensar com clareza, e agora, mais do que nunca, precisava organizar seus pensamentos. A conversa com Carolina naquela manhã havia despertado algo em sua memória, fragmentos de acontecimentos que pareciam se conectar como os pontos de seu trabalho manual. Miguel, o pai de Sofia, acabara de passar pela terceira vez naquele dia, distribuindo cartazes em sua incansável busca. Clara notou como seus ombros estavam caídos, o peso da preocupação visível em cada movimento. O pequeno café do casal, normalmente um ponto de encontro alegre e acolhedor no centro da cidade, permanecia fechado há 3 semanas, as cortinas sempre abaixadas como um símbolo silencioso da ausência de Sofia. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som familiar de patas contra o asfalto. Rex, o pastor belga da unidade Catanove, passava em sua patrulha diária com o sargento Oliveira. Clara sorriu ao lembrar-se de como, há apenas 1 mês, Sofia corria para acariciar o cachorro todas as vezes que o via passar. O animal sempre demonstrava uma paciência especial com a menina, como se soubesse que ela era diferente das outras crianças. As crianças, murmurou Clara para si mesma, deixando o tricô cair em seu colo. Algo sobre crianças estava incomodando sua memória. Levantou-se com determinação e caminhou até sua escrivaninha, onde mantinha décadas de diários cuidadosamente organizados. Seus registros diários eram mais que um passatempo, eram um testemunho vivo da história de Vale Sereno. Com dedos trêmulos pela artrite, mas ainda ágeis, folheou as páginas amareladas até encontrar uma anotação de 30 anos atrás. Ali estava, a história da pequena Marina, filha de Alfredo. Na época, Clara era professora da escola municipal e lembrava-se vividamente do impacto que o desaparecimento da menina causou na comunidade. Como não percebi antes, sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. As semelhanças eram inquietantes. Marina também tinha 8 anos, também fazia balé e também desapareceu no caminho para a escola em uma manhã de outono. O caso nunca foi resolvido e Alfredo nunca mais foi o mesmo depois disso. Clara pegou seu telefone antigo, daqueles com teclas grandes que seus netos insistiam em trocar por um mais moderno, e discou o número do sargento Oliveira. Enquanto esperava, observou uma fotografia emoldurada em sua parede. Sua turma de 1993. Com Marina sorrindo na primeira fileira, usando suas inseparáveis meias rosa de bailarina. Sargento, aqui é Dona Clara Martinez. Precisamos conversar sobre algo importante, disse ela, sua voz firme apesar da idade. É sobre Sofia e sobre algo que aconteceu há muito tempo em nossa cidade. Do outro lado da linha, o policial ouviu atentamente, enquanto Clara compartilhava suas suspeitas. A cada palavra, uma nova peça do quebra-cabeça parecia se encaixar. O sargento fez várias anotações, ocasionalmente interrompendo com perguntas perspicazes que demonstravam seu interesse crescente na teoria da professora aposentada. "A senhora pode me encontrar no parque em 1 hora?" perguntou ele finalmente. "Gostaria de fazer algumas perguntas pessoalmente e talvez Rex possa nos ajudar de alguma forma." Clara concordou, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. Enquanto se preparava para sair, seus olhos pousaram novamente no tricô inacabado em sua poltrona, um pequeno casaco rosa que estava fazendo para Sofia, planejando presenteá-la em seu próximo recital de balé. Agora, mais do que nunca, estava determinada a garantir que a menina pudesse usá-lo. Antes de sair, Clara fez algo que não fazia há anos. Abriu a gaveta de sua cômoda e retirou um antigo distintivo de monitora escolar que usava quando ainda lecionava. Era um lembrete de seu compromisso com a proteção das crianças de Vale Sereno,
Um juramento silencioso que fizera há décadas e que agora parecia mais relevante do que nunca. O sol da tarde começava a se inclinar no horizonte quando Clara fechou sua porta, seu xale amarelo mais uma vez sobre os ombros. Na calçada, parou por um momento para observar uma borboleta azul que pousou brevemente em seu jardim. O mesmo tipo que Sofia adorava perseguir durante os intervalos da escola. Era como se a própria natureza estivesse enviando sinais, guiando-a em direção à verdade que há tanto tempo permanecia oculta nas sombras de Vale Sereno. O Parque Municipal de Vale Sereno estava particularmente silencioso naquela tarde. As folhas douradas do outono dançavam suavemente ao vento, cobrindo os caminhos de pedra como um tapete natural. Dona Clara caminhava devagar, apoiando-se em sua bengala entalhada, presente de seus netos no último Natal. Seus olhos atentos percorriam o local, buscando o banco onde Alfredo costumava se sentar todos os dias. Como esperava, lá estava ele, curvado sobre seu jornal como sempre. Mas havia algo diferente em sua postura hoje. Uma tensão visível em seus ombros, um tremor sutil em suas mãos enquanto virava as páginas. Clara conhecia bem aqueles sinais. Após 50 anos lecionando, havia aprendido a ler as pessoas tão bem quanto os livros que tanto amava. "Posso me sentar, Alfredo?" perguntou ela suavemente, ajeitando seu xale. O homem sobressaltou-se ligeiramente, como se tivesse sido arrancado de um devaneio profundo. Clara acomodou-se no banco, sentindo o calor reconfortante do sol de outono em seu rosto. "Também tenho pensado muito em você, meu amigo, especialmente nos últimos dias." "Boa tarde, Dona Clara, Sr. Alfredo", cumprimentou o sargento, tocando respeitosamente a aba de seu cap. "Espero não estar interrompendo nada." O silêncio que se seguiu foi pesado como as nuvens de tempestade que começavam a se formar no horizonte. Rex, sentado obedientemente aos pés do sargento, mantinha seus olhos fixos em Alfredo, sua cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse tentando decifrar um enigma. As palavras pairaram no ar como folhas suspensas pelo vento. Alfredo fechou os olhos e, quando os reabriu, estavam marejados. "Você sempre foi muito observadora, Clara. Sempre conseguiu ver através das pessoas." O sargento Oliveira permaneceu em silêncio, mas Clara notou como ele se aproximou discretamente, sua postura profissional suavizada pela compaixão em seu olhar. Rex, por sua vez, moveu-se alguns passos à frente, seu focinho tocando suavemente o joelho de Alfredo em um gesto quase consolador. "Tenho carregado um peso por tanto tempo", começou Alfredo, sua voz embargada. "Todos os dias venho a este parque não apenas para ler o jornal, mas para observar, para ter certeza de que não aconteceria novamente. E quando vi Sofia naquela manhã, uma rajada mais forte de vento atravessou o parque, fazendo as folhas dançarem ao redor deles. Clara segurou o fôlego, sentindo que estavam à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. O sol, agora parcialmente encoberto pelas nuvens, lançava sombras alongadas sobre o grupo, como se a própria natureza estivesse criando um cenário para as verdades que estavam prestes a vir à tona. Alfredo respirou fundo, seus dedos inquietos brincando com as páginas amassadas do jornal. O vento carregava o aroma dos crisântemos recém-plantados no canteiro próximo, misturado ao cheiro característico de terra molhada que precede a chuva. Clara mantinha sua mão sobre a dele, oferecendo o tipo de conforto que só décadas de amizade podem proporcionar. "Naquela manhã", continuou ele, sua voz trêmula ganhando força gradualmente, "eu estava em meu lugar de sempre, como estou todos os dias desde que me aposentei da biblioteca. Vi Sofia passar, saltitando como sempre fazia, parando para observar as flores no caminho. Ela acenou para mim, sabe? Sempre tão educada, aquela menina."
O sargento Oliveira tirou um pequeno caderno do bolso, fazendo anotações discretas, enquanto Rex permanecia alertamente sentado, seus olhos inteligentes fixos em Alfredo. Clara notou como o cão parecia reagir a cada mudança na voz do idoso. Mas havia algo diferente naquele dia, prosseguiu Alfredo, seu olhar perdido nas lembranças. Vi um carro que nunca tinha notado antes, parado perto da esquina da biblioteca. Um homem estava lá dentro, fingindo ler um jornal. Podem parecer detalhes insignificantes para muitos, mas quando você passa décadas observando a mesma rua, as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, você aprende a notar o que está fora do lugar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como o carro que estava parado perto da escola no dia que Marina desapareceu, sussurrou ela, as antigas memórias voltando com clareza assustadora. Alfredo assentiu lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces enrugadas. Exatamente como naquele dia. Só que desta vez eu não fiquei paralisado. Comecei a seguir aquele carro todos os dias, anotando seus movimentos, tirando fotografias com minha câmera antiga. Descobri um padrão. O carro sempre aparecia nos mesmos horários, perto de lugares onde havia crianças, próximo à escola, ao estúdio de dança, ao parquinho, e sempre havia alguém observando, tomando notas, como se estivessem estudando rotinas, horários. Sua voz falhou momentaneamente, exatamente como aconteceu com Marina. Porque da última vez ninguém acreditou em mim, respondeu ele, amargura e dor misturadas em sua voz. Quando Marina desapareceu, eu tinha certeza de quem era o responsável, mas era a palavra de um simples zelador contra uma das famílias mais influentes da cidade. Perdi tudo, meu trabalho, minha credibilidade, até mesmo minha esposa não aguentou a pressão e partiu. Mas desta vez eu tenho provas, continuou Alfredo, sua voz ganhando um tom de determinação. Lentamente, retirou um envelope pardo do bolso interno de seu casaco. Fotografias, anotações, datas, horários, tudo que observei nas últimas semanas. E mais importante, ele hesitou, olhando nervosamente ao redor antes de baixar a voz. Descobri para onde levam as crianças. O sargento Oliveira pegou o envelope com cuidado, como se estivesse manuseando algo precioso e frágil. Clara observou como suas sobrancelhas se ergueram ao examinar rapidamente o conteúdo. É verdade, interrompeu Alfredo, uma firmeza surpreendente em sua voz. E desta vez não vou permitir que outra família passe pelo que passei. Não vou deixar que Sofia se torne apenas mais uma memória dolorosa, como Marina. Sargento, disse ela, sua voz calma, mas determinada. Acho que está na hora de fazer uma visita à antiga clínica nos arredores da cidade. Aquela que todos fingem não existir. A chuva caía mansamente sobre Vale Sereno quando Dona Clara voltou para casa naquela noite. Suas articulações doíam mais que o normal, provavelmente pelo tempo úmido, mas sua mente estava mais alerta do que nunca. Sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, ela refletia sobre os eventos do dia, enquanto observava as gotas de chuva deslizarem pela janela. O telefone tocou, quebrando o silêncio reconfortante de sua sala. Era Carolina Garcia, a voz tremendo de ansiedade. Dona Clara, o sargento Oliveira acabou de sair daqui. Ele nos contou sobre sua conversa com o Sr. Alfredo no parque. É verdade? A senhora realmente acha que pode haver uma conexão? Clara fechou os olhos por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Querida, em todos os meus anos como professora, aprendi que não existem coincidências quando se trata do bem-estar de nossas crianças. Cada detalhe, por menor que pareça, conta uma história. Enquanto conversava com Carolina, Clara abriu seu antigo álbum de fotografias escolares.
Ali estava a turma de 1993, com Marina sorrindo timidamente na primeira fileira. Ao lado da foto, havia um recorte de jornal amarelado sobre seu desaparecimento. Na época, as investigações não levaram a lugar nenhum e, gradualmente, a cidade seguiu em frente, como sempre acontece. Mas desta vez será diferente, murmurou Clara, após desligar o telefone. Levantou-se com determinação e caminhou até sua escrivaninha, onde começou a organizar décadas de recortes de jornal, fotografias e anotações que havia guardado ao longo dos anos. Como uma arqueóloga paciente, ela foi descobrindo padrões que antes pareciam invisíveis. A campainha tocou, surpreendendo-a. Através do olho mágico, viu o rosto familiar de Beatriz, a professora de balé de Sofia. A jovem estava encharcada pela chuva, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Clara conduziu a jovem professora até a cozinha, servindo-lhe uma xícara do chá que ainda estava quente. Beatriz retirou da bolsa um envelope amassado, suas mãos tremendo levemente. As fotografias contavam uma história perturbadora. A cada poucos anos, uma aluna desaparecia misteriosamente. As famílias sempre acabavam se mudando da cidade logo depois, levando consigo suas histórias de dor. O padrão era tão sutil que ninguém jamais havia conectado os pontos. E tem mais, continuou Beatriz, sua voz baixa como um sussurro. Semanas antes de cada desaparecimento, sempre havia doações generosas para o estúdio. Equipamentos novos, bolsas de estudo, tudo vindo da mesma fonte, a Fundação Mendes de Apoio às Artes. O telefone tocou novamente. Era o sargento Oliveira, sua voz carregada de urgência. Dona Clara, preciso que a senhora e a senhorita Beatriz venham até a delegacia imediatamente. Rex encontrou algo durante nossa patrulha noturna perto da antiga clínica. Algo que pode mudar tudo. Beatriz, querida, disse ela, pegando seu guarda-chuva, acho que está na hora de darmos voz a todas essas meninas que não puderam contar suas histórias. E vamos começar ajudando Sofia a voltar para casa. A delegacia de Vale Sereno era um prédio modesto de 2 andares, com paredes de tijolos à vista e janelas antigas que rangiam com o vento. Naquela noite chuvosa, suas luzes acesas projetavam sombras alongadas no asfalto molhado. Dona Clara e Beatriz chegaram encontrando o sargento Oliveira na entrada, Rex sentado alertamente ao seu lado. Obrigado por virem tão rapidamente, disse ele, conduzindo-as para dentro. O ambiente normalmente tranquilo da delegacia estava diferente, com um ar de urgência pairando no ar. Vários policiais movimentavam-se apressadamente, conversando em tons baixos e sérios. Na sala do sargento, Alfredo já as aguardava, suas mãos segurando firmemente uma pasta antiga. Ao seu lado, para surpresa de Clara, estava Dona Margarida, a antiga secretária do Dr. Mendes pai, que havia se aposentado há mais de 2 décadas. A senhora de cabelos brancos, sempre tão elegante mesmo aos 80 anos, parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Clara a vira na missa de domingo. Não posso mais carregar este segredo, Clara. Não depois do que aconteceu com a pequena Sofia. Durante nossa patrulha esta noite, começou o sargento, Rex nos levou até os fundos da antiga clínica. Lá, encontramos isso. Ele colocou sobre a mesa uma pequena caixa de música, delicadamente decorada com bailarinas em relevo. Carolina confirmou que pertence a Sofia. Mas não foi só isso que encontramos, continuou o sargento. Dona Margarida? Por 30 anos registrei tudo, continuou ela, sua voz ganhando força. Cada conversa suspeita, cada documento estranho que precisei arquivar, cada visita noturna à clínica. O Dr. Mendes pai confiava em mim completamente. Talvez por isso nunca tenha percebido que eu estava documentando tudo. Medo, respondeu ela simplesmente, e vergonha.
Mas principalmente eles me convenceram de que estavam fazendo algo bom. Diziam que estavam ajudando as crianças a terem uma vida melhor, em lugares onde teriam mais oportunidades. Suas mãos tremiam ao entregar o diário ao sargento, mas agora sei que era tudo mentira. Beatriz, que havia estado examinando a caixa de música, subitamente soltou uma exclamação. "Tem algo gravado embaixo!" disse ela, virando a base da caixa. Ali, arranhado no metal, estava um endereço. Rex, que estivera quieto até então, subitamente ergueu a cabeça e soltou um latido baixo. Todos na sala se viraram para a janela, onde uma figura solitária acabara de passar rapidamente sob a luz do poste. O sargento Oliveira já estava em movimento, pegando seu rádio e dando ordens rápidas. "Precisamos agir agora", disse ele, sua voz firme, "antes que seja tarde demais." A chuva havia se transformado em uma garoa fina quando a pequena comitiva chegou ao depósito industrial. O local era cercado por um muro alto de concreto, parcialmente coberto por era envelhecida. Viaturas policiais formavam um perímetro discreto ao redor do prédio, suas luzes desligadas para não chamar atenção. Dona Clara observava tudo do banco de trás da viatura do sargento Oliveira ao lado de Beatriz. Contra todas as recomendações de segurança, ela havia insistido em vir. "Sofia vai precisar de rostos familiares", argumentara, com aquela determinação que seus antigos alunos conheciam tão bem. Rex estava inquieto no banco da frente, suas orelhas movendo-se constantemente. O sargento havia explicado que o cão farejador estava captando diversos odores humanos recentes, um sinal promissor de que o local não estava abandonado, como aparentava. Beatriz apertou a caixa de música de Sofia entre as mãos. O objeto, com suas bailarinas em relevo, parecia brilhar fracamente sob a luz dos postes distantes. "Ela deve estar com tanto medo", sussurrou a jovem professora. Clara colocou uma mão reconfortante sobre o ombro de Beatriz. "Sofia é mais forte do que imaginamos. Todas aquelas meninas eram." Seu pensamento voltou-se para Marina, para todas as outras pequenas bailarinas que haviam desaparecido ao longo dos anos. "E desta vez não estamos sozinhos." O sargento Oliveira reuniu sua equipe para um último briefing. Clara observava pela janela enquanto os policiais verificavam seus equipamentos e recebiam instruções. O plano era simples: uma aproximação silenciosa e coordenada, garantindo que ninguém pudesse deixar o local. "Dona Clara", chamou o sargento, voltando à viatura. "A senhora tinha razão sobre os padrões. Acabamos de receber a confirmação. Todas as meninas que desapareceram ao longo dos anos tinham algo em comum além do balé. Todas haviam recebido bolsas de estudo da Fundação Mendes semanas antes de sumirem. E todas eram extraordinariamente talentosas", completou Beatriz, uma nova compreensão surgindo em seu olhar. A Fundação sempre escolhia as alunas mais promissoras para as bolsas. Sofia, ela era especial, tinha um dom natural que só se vê uma vez na vida. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. As viaturas acenderam suas luzes simultaneamente, bloqueando todas as saídas possíveis. O carro preto freou bruscamente, derrapando no asfalto molhado. Do banco do motorista surgiu a figura do Dr. Robert Mendes, seu rosto normalmente controlado contorcido em uma máscara de pânico. Mas não foi isso que chamou a atenção de Clara. Foi o som, fraco, quase inaudível sob o barulho da movimentação policial, de uma melodia familiar vindo de dentro do depósito. A mesma melodia da caixa de música de Sofia. Rex não esperou por comandos. Com um impulso poderoso, o cão saltou da viatura e correu em direção ao depósito, seguindo um rastro que só ele podia detectar. O sargento Oliveira e sua equipe seguiram imediatamente, deixando outros policiais lidando com o Dr. Mendes.
Clara segurou a mão de Beatriz com força enquanto observavam a cena se desenrolar. Anos de segredos, de dor silenciada, de vidas interrompidas. Tudo estava prestes a vir à luz. A garoa continuava caindo, agora mais suave, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração em antecipação. O interior do depósito revelou-se surpreendentemente diferente do que sua fachada abandonada sugeria. Onde se esperaria encontrar poeira e abandono, havia um espaço organizado e limpo, com várias divisórias, criando pequenos cômodos. Clara e Beatriz, agora autorizadas a entrar sob escolta policial, observavam atônitas enquanto Rex liderava o caminho, seu focinho colado ao chão. A melodia da caixa de música ficava mais forte à medida que avançavam. No ar pairava um aroma peculiar de talco infantil misturado ao cheiro característico de madeira nova, o mesmo cheiro que Clara se lembrava de sentir no estúdio de dança durante as apresentações de fim de ano. "Por aqui", sinalizou o sargento Oliveira, seguindo Rex até uma porta no final do corredor. O cão parou diante dela, sentando-se e olhando fixamente para seu condutor, o sinal que havia sido treinado a dar quando encontrava quem procurava. Quando a porta foi aberta, o que encontraram fez Clara levar as mãos aos lábios, contendo um soluço. O cômodo havia sido transformado em uma pequena sala de ensaio, com espelhos nas paredes e barras de balé fixadas precisamente na altura adequada para crianças. No centro, sentada em um pequeno banco, estava Sofia, ainda usando seu uniforme escolar, concentrada em tentar consertar sua sapatilha de balé desgastada. Ao seu redor, outras 3 meninas, todas aparentando a mesma idade, praticavam diferentes posições de dança. Uma delas segurava a caixa de música original, da qual vinha a melodia que os havia guiado. Todas pareciam fisicamente bem, embora seus olhos carregassem um cansaço que nenhuma criança deveria conhecer. "Dona Clara!", exclamou Sofia, seus olhos se iluminando ao reconhecer sua antiga professora. A menina correu para os braços de Clara, que se ajoelhou para recebê-la, ignorando a dor em suas articulações. As outras meninas observavam a cena com uma mistura de esperança e apreensão. O sargento Oliveira rapidamente confirmou pelo rádio. Eram as crianças desaparecidas de cidades vizinhas, todas alunas premiadas de balé. Rex aproximou-se gentilmente, recebendo um sorriso de Sofia, que estendeu a mão para acariciar sua cabeça. "Eu sabia que viriam nos procurar", disse ela. "Todas as noites antes de dormir, eu dançava uma pequena sequência que a professora Beatriz me ensinou. Dizia para mim mesma que era um pedido de ajuda que o vento levaria até vocês." Clara observou como as outras meninas começavam a se aproximar timidamente, atraídas pela presença reconfortante de Rex e pela gentileza nos olhos de Beatriz. A professora de balé já estava se comunicando com elas através da linguagem que todas entendiam. Pequenos gestos e posições de dança que transcendiam o medo e a incerteza. "Precisamos levar vocês para casa", disse o sargento suavemente, depois que todas as meninas foram examinadas por paramédicos. "Há muitas pessoas esperando ansiosamente por vocês." Enquanto as crianças eram conduzidas para fora, Clara notou algo que fez seu coração apertar. Em um quadro na parede, havia fotografias de outras meninas, dezenas delas, de diferentes épocas, todas em poses de balé. Entre elas, reconheceu imediatamente o rosto sorridente de Marina, a filha de Alfredo, usando as mesmas sapatilhas rosa que sua mãe havia comprado para sua primeira apresentação. "Sargento", chamou Clara, indicando o quadro. "Acho que finalmente temos todas as respostas que Alfredo procurou durante todos estes anos." A notícia do resgate se espalhou rapidamente por Vale Sereno. O hospital municipal, normalmente tranquilo àquela hora da noite,
transformou-se em um centro de reencontros emocionantes. No saguão principal, Clara observava a cena com o coração transbordando de emoção. Carolina e Miguel abraçavam Sofia como se nunca mais fossem soltá-la, enquanto outras famílias viviam momentos semelhantes com suas filhas recuperadas. Ela não parou de falar sobre você, disse Carolina a Clara, seus olhos brilhando de lágrimas de alegria. Disse que sabia que sua professora favorita ajudaria a encontrá-la. A menina tinha razão. Foram os pequenos detalhes, cuidadosamente observados e conectados, que haviam levado à sua descoberta. Clara pensou em Alfredo, em como sua atenção aos detalhes aparentemente insignificantes finalmente havia feito a diferença. Algumas cicatrizes precisam de música para sarar, comentou Dona Margarida, que havia chegado para prestar seu depoimento oficial. A antiga secretária parecia ter envelhecido e rejuvenescido ao mesmo tempo. O peso do segredo havia sido substituído pela leveza do arrependimento aceito e da verdade revelada. O sargento Oliveira apareceu carregando uma caixa de papelão que fez Clara prender a respiração. Encontramos os arquivos, disse ele, colocando a caixa sobre uma mesa próxima. Todos eles. Cada desaparecimento, cada transferência, cada documento forjado. E isto... Ele retirou da caixa uma antiga fotografia emoldurada. Nela, um grupo de meninas posava em frente a um teatro em algum lugar distante. Entre elas estava Marina, alguns anos mais velha do que na última vez que fora vista em Vale Sereno, mas com o mesmo sorriso gentil que Clara se lembrava. Como se invocado por suas palavras, o idoso apareceu na entrada do hospital, apoiando-se em sua bengala, com Rex caminhando fielmente ao seu lado. O cão havia desenvolvido um vínculo especial com ele durante as investigações, como se entendesse a profundidade de sua dor. O sargento Oliveira colocou uma mão em seu ombro. Já iniciamos os procedimentos para localizá-la, senhor. A fotografia é de um teatro em Toronto. Temos boas razões para acreditar que ela ainda está lá. Senhor Alfredo, disse ela com a sabedoria inocente das crianças. Quando eu estava lá, dançava todas as noites pensando em quem me procurava. Aposto que sua filha também dançou pensando no senhor. O momento foi interrompido pela chegada de mais policiais, trazendo novas informações sobre a investigação. O Dr. Mendes havia começado a falar, revelando detalhes de uma rede que se estendia muito além de Vale Sereno. Cada confissão abria caminho para mais resgates, mais reencontros, mais feridas antigas que poderiam finalmente começar a cicatrizar. Clara sentou-se em uma cadeira próxima, sentindo o peso dos acontecimentos e das emoções do dia. Beatriz continuava guiando as meninas em seus movimentos de dança, a música suave de um celular substituindo a antiga caixa de música. No rosto de cada criança, via-se o início de um sorriso, a promessa de cura. Uma semana havia se passado desde o resgate das meninas. Vale Sereno começava a retomar seu ritmo normal, mas algo havia mudado fundamentalmente na pequena cidade. Os moradores caminhavam mais devagar, sorriam mais facilmente, paravam para conversar uns com os outros com mais frequência. Era como se todos tivessem aprendido o valor de prestar atenção nos pequenos momentos. O Café dos Garcia havia reaberto, enchendo novamente a rua principal com o aroma de pão fresco e café recém-coado. Clara estava sentada em sua mesa habitual junto à janela, observando Carolina servir os clientes com um sorriso renovado. No balcão, Sofia fazia sua lição de casa, ocasionalmente levantando os olhos para trocar sorrisos com os fregueses que não conseguiam resistir a dar uma passadinha para vê-la. Mais chá de camomila, Dona Clara, ofereceu Miguel, seus olhos ainda carregando as marcas das noites sem sono, mas agora brilhando com uma alegria tranquila.
O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de Beatriz. A jovem professora carregava uma pasta cheia de partituras e sorria de uma maneira que Clara não via há semanas. Clara sorriu, lembrando-se de como a ideia havia surgido durante uma conversa no hospital. Beatriz havia percebido como a dança ajudava as meninas a processarem suas experiências, transformando medo em movimento, tristeza em expressão artística. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Alfredo já sabe. Dona Clara, chamou Sofia, seus olhos brilhando com aquela mistura única de inocência e sabedoria que só as crianças possuem. A senhora acha que eu posso escrever sobre tudo isso para a lição de redação? A professora pediu para contarmos uma história sobre heróis. Sofia pensou por um momento, acariciando distraidamente as orelhas de Rex. Todos nós, respondeu finalmente. O senhor Alfredo, que nunca desistiu de procurar a verdade. A senhora, que juntou todas as pistas. O Rex, que nos encontrou. A professora Beatriz, que nos ensinou que podemos dançar mesmo quando estamos com medo. Até a dona Margarida, que finalmente teve coragem de contar o que sabia. Clara sentiu seu coração se expandir com as palavras da menina. Sabe, Sofia, acho que você entendeu algo muito importante. Às vezes os maiores heróis são pessoas comuns que decidem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Os olhos de Sofia se iluminaram ao reconhecer a partitura. A dança da esperança. Podemos usar essa música na apresentação de reabertura do estúdio? A antiga biblioteca municipal, com suas estantes de madeira escura e janelas altas, havia se transformado no centro improvisado de uma operação que ninguém poderia ter previsto algumas semanas atrás. Clara, sentada à sua antiga mesa de professora, ajudava a organizar dezenas de cartas e e-mails que chegavam diariamente. Mensagens de outras cidades, de outras famílias, de outras histórias que começavam a emergir. Alfredo estava em sua cadeira habitual perto da janela, mas agora não estava sozinho. Rex dormitava aos seus pés, enquanto ele examinava fotografias antigas com Dona Margarida. Os dois idosos haviam desenvolvido uma amizade inesperada, unidos pela missão de ajudar a identificar outras crianças que haviam passado pelo mesmo destino que Marina. Clara ajustou seus óculos e examinou a imagem. Seu coração deu um salto ao reconhecer rostos familiares, algumas das meninas das fotografias encontradas no depósito. Cada imagem é uma peça do quebra-cabeça, murmurou ela, fazendo anotações em seu caderno. A data está marcada, anunciou ele, colocando os copos de café sobre a mesa. O reencontro de Alfredo com Marina será na próxima terça-feira. O Departamento de Polícia de Toronto já confirmou tudo. E ela nunca parou de dançar, completou Clara suavemente. Transformou sua dor em algo bonito, algo que ajuda outras crianças. Senhor Alfredo, chamou Sofia, aproximando-se com um envelope nas mãos. Fizemos algo especial para o senhor levar quando for encontrar sua filha. E tem mais, continuou a menina, seus olhos brilhando de excitação. Estamos preparando uma surpresa para o Festival de Primavera. Vai ser uma apresentação sobre heróis, heróis de verdade, como o senhor, a dona Clara e todas as pessoas que nos ajudaram. Sabe, Sofia, disse Alfredo, sua voz embargada de emoção. Quando Marina tinha sua idade, ela sempre dizia que a dança era uma forma de contar histórias sem palavras. Acho que agora entendo melhor o que ela queria dizer. No final da tarde, enquanto o sol se punha através das janelas altas da biblioteca, Clara observava o movimento da rua. Viu Carolina fechando o café, Miguel carregando Sofia nos ombros, Beatriz conversando animadamente com um grupo de mães sobre o novo projeto de terapia através da dança. É incrível como tudo se conecta, comentou Margarida, juntando-se a ela na janela.
Todas aquelas pequenas observações que fizemos ao longo dos anos, todos os detalhes que pareciam insignificantes na época. O Aeroporto Internacional de Toronto estava particularmente movimentado naquela terça-feira. Entre a multidão de viajantes apressados, um pequeno grupo se destacava por sua quieta expectativa. Alfredo, usando seu melhor terno, o mesmo que guardava para ocasiões especiais, estava ladeado por Clara e o sargento Oliveira. Rex, equipado com seu colete oficial de cão de serviço, mantinha-se alertamente sentado ao lado deles. "Está quase na hora", disse Clara suavemente, consultando o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. O voo de Marina havia pousado, e agora era apenas questão de momentos, até que ela atravessasse as portas da área de desembarque. "E se ela não me reconhecer?", sussurrou ele, sua voz tremendo ligeiramente. 30 anos é muito tempo." O sargento Oliveira, que havia insistido em acompanhá-los pessoalmente, mantinha uma postura profissional, mas seus olhos traíam sua emoção. Rex, percebendo a tensão crescente, encostou seu focinho na mão de Alfredo em um gesto reconfortante. Marina emergiu pelas portas automáticas, seus passos ainda carregando a graça de uma bailarina, mesmo após tantos anos. Seu cabelo, antes castanho escuro como o do pai, agora tinha mechas grisalhas, mas seus olhos, aqueles olhos que Alfredo via em seus sonhos todas as noites, eram exatamente os mesmos. "Pai!" A voz de Marina tremeu, e então ela estava correndo, seus passos de bailarina transformados em uma corrida urgente através do saguão do aeroporto. Clara observava a cena através de lágrimas mal contidas, notando como os outros viajantes paravam para testemunhar o momento. Alguns tiravam fotos, outros aplaudiam discretamente, mas a maioria apenas observava em silêncio respeitoso, entendendo instintivamente que estavam presenciando algo sagrado. "Eu nunca deixei de dançar", sussurrou Marina entre soluços. "Todas as noites, antes de dormir, fazia os passos que você me viu ensaiar pela última vez. Era minha forma de manter você perto, de não esquecer." "Este é Rex", apresentou o sargento Oliveira. "Ele nos ajudou a encontrar outras meninas como você, Marina. Ajudou a impedir que mais famílias passassem pelo que você e seu pai passaram." Clara pegou o envelope do bolso de Alfredo e o entregou a Marina. "Tem algo especial aqui para você", disse ela. "Um presente das pequenas bailarinas de Vale Sereno. Elas dançaram sua música favorita." "Algumas histórias", disse Clara suavemente, "precisam de muitos anos para encontrar seu final feliz. Mas quando encontram..." O antigo Teatro Municipal de Vale Sereno nunca estivera tão cheio. Era noite de estreia do Festival de Primavera e o burburinho de expectativa preenchia cada canto do espaço centenário. Clara, sentada na primeira fileira ao lado de Alfredo e Marina, que havia decidido permanecer na cidade por algumas semanas, observava os últimos preparativos no palco. Beatriz movimentava-se entre as cortinas, ajustando figurinos e acalmando nervos de última hora. O novo estúdio de dança, agora funcionando em parceria com a Academia de Marina em Toronto, havia se transformado em um espaço de cura e esperança para toda a comunidade. Clara sorriu, lembrando-se da tarde em que Marina havia ajudado as meninas a coreografar a apresentação principal. Tinha sido uma experiência catártica para todos, as crianças transformando suas experiências em movimentos, Marina encontrando cura através do ensino. O sargento Oliveira entrou discretamente pelo corredor lateral, Rex em seu uniforme de gala ao seu lado. Desde o resgate, o cão havia se tornado uma espécie de mascote do grupo de dança, assistindo a todos os ensaios com atenção solene. O cortina se abriu, revelando Sofia no centro do palco, usando o casaco de tricô rosa que Clara havia finalmente terminado.
Uma a uma, outras bailarinas foram surgindo das coxias, cada uma representando uma parte da história. Uma menina com um xale amarelo como o de Clara, outra com um distintivo como o do sargento, uma terceira com um diário como o de Margarida. A música suave que começou a tocar era uma composição especial, uma mistura da melodia da antiga caixa de música com novos elementos que falavam de esperança e renovação. As meninas dançavam com uma graça que ia além da técnica, contando sua história através de movimentos que faziam o público prender a respiração. Em determinado momento, todas as bailarinas formaram um círculo, deixando o centro vazio. Do lado direito do palco, surgiu Marina, dançando os mesmos passos que havia ensinado às meninas. Era como se o passado e o presente se encontrassem em uma dança única, tecendo uma história de perda e reencontro. Clara sentiu a mão de Alfredo apertar a sua quando Marina executou a sequência que costumava praticar em sua infância. Ao seu lado, Rex mantinha os olhos fixos no palco, suas orelhas movendo-se suavemente ao ritmo da música. O momento mais tocante veio quando todas as bailarinas, incluindo Marina, formaram uma linha no palco. Uma a uma, caminharam até a beira do palco e entregaram flores para pessoas específicas na plateia. Carolina e Miguel, o sargento Oliveira, Dona Margarida, Clara e, é claro, Alfredo. Nos bastidores, após a apresentação, Clara encontrou Sofia cercada por suas colegas de dança, todas ainda vibrando com a energia da performance. Marina se juntou a elas, ainda em seu figurino de apresentação. "Pai", chamou ela, voltando-se para Alfredo, que acabava de entrar nos bastidores com a ajuda de Rex. "Tomei uma decisão. Vou abrir uma filial da minha academia aqui em Vale Sereno. Essas meninas, elas me mostraram que às vezes precisamos voltar para casa para encontrar nosso verdadeiro caminho." 1 ano havia se passado desde aquela noite chuvosa que mudou o Vale Sereno para sempre. O Café dos Garcia, agora decorado com fotografias das apresentações de dança de Sofia, estava especialmente movimentado naquela manhã de domingo. Clara ocupava sua mesa habitual junto à janela, observando a cidade despertar para mais um dia. A academia de dança, agora dirigida em conjunto por Beatriz e Marina, havia se tornado um ponto de encontro não apenas para as crianças, mas para toda a comunidade. As grandes janelas do estúdio deixavam transparecer o movimento das aulas matinais, onde Marina conduzia uma turma especial para senhoras idosas, uma iniciativa que havia surgido depois que Clara mencionou como sentia falta de dançar. "Mais café, Dona Clara", ofereceu Carolina, seu sorriso agora permanentemente restaurado. No balcão, Sofia ajudava o pai a organizar os pães frescos, ocasionalmente executando um pequeno giro de balete entre uma tarefa e outra. "Sim, por favor", respondeu Clara, ajeitando os papéis em sua mesa. Estava finalizando o livro que começara a escrever sobre a história de Vale Sereno, não apenas sobre os eventos recentes, mas sobre todas as pequenas histórias de coragem e esperança que havia testemunhado ao longo dos anos. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de Alfredo e Rex. O idoso caminhava mais ereto agora, apoiando-se menos em sua bengala. O cão, oficialmente aposentado do serviço policial, havia sido adotado por ele e Marina, tornando-se uma presença constante no estúdio de dança. "Quase", respondeu ela sorrindo, "mas sabe como é? As histórias nunca realmente terminam. Elas apenas se transformam em novos começos." "São os novos professores da escola de música", explicou Carolina, aproximando-se com o café. "Vieram conhecer a cidade. A filha deles vai começar as aulas de balé com a Marina na próxima semana." "Você toca violino?", perguntou Sofia. "Que legal! Sabia que estamos preparando uma apresentação que mistura balé com música ao vivo? Você podia participar." "Sabe, Clara",
disse Alfredo, seguindo seu olhar. Às vezes me pego pensando em como tudo se conecta. Como cada pequeno ato de coragem, cada momento de bondade, acaba criando algo maior que nós mesmos. Sempre há alguém pronto para nos ajudar a levantar, completou Alfredo, sorrindo ao ver sua filha através da janela. Em uma pequena cidade chamada Vale Sereno, aprendemos que a verdadeira dança da vida não está nos passos que damos, mas nas mãos que seguramos ao longo do caminho. E enquanto houver música nos corações e esperança nos olhos das crianças, nossa dança continuará, infinita e eterna como o próprio amor.